como calcular a comissão e o prêmio para o seu time de vendas. Eu já disse anteriormente que o conteúdo que eu estou entregando dentro aqui do canal do YouTube é um conteúdo extremamente denso, tá? É um conteúdo assim que envolve conhecimento de gestão, envolve conhecimento financeiro. E essa ferramenta, ela vai englobar todo esse conhecimento. Ela vai mostrar para vocês, numa única ferramenta, como você fortalece cultura, como que você estimula as vendas, como você garante caixa, como que você entende melhor o seu financeiro. Então é uma ferramenta extremamente completa e exclusiva para farmácias de manipulação. Porque essa ferramenta ela não vai funcionar para outro modelo de negócio. Porque ela foi feita exclusiva para farmácias de manipulação. Chega de enrolação e vamos para a ferramenta, então. Essa, então, é a ferramenta de comissão e prêmios. Essa ferramenta ela foi desenvolvida por causa deste e-book gratuito que está disponível para você na descrição aqui desse vídeo e também lá no link da bio. Pega esse e-book, estuda esse e-book para você entender melhor o contexto de tudo isso que a gente está falando, tá? É um e-book exclusivo para farmácia de manipulação, chama Por Trás dos Balcões, Estratégias de Meta e Comissões para Farmácias de Manipulação. Pega esse material, vai dar uma estudada nesse material, que vai facilitar muito você entender o que a gente vai falar hoje. Voltamos então para a nossa planilha. No capítulo anterior, a gente tinha definido uma meta anual para uma farmácia, uma suposta farmácia. Então a gente vai utilizar aqueles dados do capítulo anterior, do vídeo anterior, para a gente jogar aqui nessa planilha. A primeira linha dessa planilha é a linha dos indicadores, né? A primeira linha dessa ferramenta é a linha dos indicadores. São os principais indicadores da sua farmácia de manipulação. O principal indicador é faturamento, número de orçamento, taxa de conversão, número de vendas, ticket médio. Eu posso também associar outros indicadores que podem estar relacionados a comportamento e a cultura, tá? Como venda de varejo, upsell, atrasos. Isso aqui é um indicador de comportamento. Você pode, por exemplo, colocar indicadores de comportamento, tipo feedbacks corretivos, não conformidades. Então, são indicadores que você pode também trazer para essa planilha e fazer análise dessas planilhas aqui relacionadas à comissão e prêmios. A segunda linha, a gente vai pegar os dados, que é a média do último trimestre, que a gente calculou na ferramenta anterior. Então, na segunda linha, a gente vai usar os indicadores que nós temos, né? Que são os indicadores do último trimestre daquela farmácia que nós utilizamos no último vídeo. Então, lá ela teve um faturamento médio do último trimestre de 105 mil, conseguiu atender 2 mil orçamentos, teve uma taxa de conversão de 65%, conseguiu fazer 1.300 vendas e um ticket médio de R$ 80,77. Como definimos como meta para o próximo mês 108.500, a gente vai fazer o jogo dos indicadores aqui para ver o que precisa acontecer nesses indicadores para eu conseguir atingir essa meta de 108.500. Então, primeiro jogo de indicador, que é o número de orçamentos. Quantos orçamentos a mais eu preciso fazer para conseguir atingir 108 mil reais de faturamento? Então, eu já fiz os cálculos, porque senão ia demorar muito. Então, aproximadamente, se eu aumentar em 50 clientes a mais, se eu aumentar minha taxa de conversão para 65,5 e um ticket médio para R$ 81, eu já vou conseguir bater aqui esse resultado, tá? Porque aqui é uma fórmula. Tudo que está em vermelho, tá, gente? É fórmula. Por exemplo, só dar um exemplo para vocês aqui, ó. Número de orçamentos, levando em consideração todos esses outros indicadores aqui. Se eu fizer 3 mil orçamentos, olha o faturamento para quando vai. Já vai para 159 mil reais de faturamento, tá? Então, aqui você vai jogando esses indicadores para você ver o que precisa acontecer para você conseguir atingir sua meta mensal. Então, eu sei que é 2.050. Então, se eu aumentar apenas 50 clientes a mais, 50 orçamentos a mais, uma taxa de conversão subir 0,5% e eu arredondar o ticket médio, só arredondar o ticket médio, eu já vou conseguir bater a meta do próximo mês. Tá vendo como é fácil? Só que a comunicação tem que ser feita a nível de indicadores. Eu não posso falar para o meu time de vendas que a meta do mês é 108,5. Ele não vai conseguir entender como é que eu vou fazer isso. Então, um detalhe muito importante que eu explico muito isso lá no e-book, ok? Então, agora vamos para o preenchimento. Nós já definimos os indicadores que precisamos alcançar. Agora vamos para o preenchimento. Vamos ver os resultados. O que aconteceu? A atendente número 1, ela tinha aqui uma meta individual de R$ 36.166. A atendente número 1 vendeu 37 mil. A atendente número 2 vendeu 34 mil. E a atendente número 3 vendeu 38 mil. Já estava aqui, 38 mil. Olha o resultado, batemos a meta, 109 mil. Isso é muito importante. Batemos a meta. O que significa isso aqui? Garantimos caixa, garantimos fluxo de caixa. Agora vamos analisar os resultados? Vamos ver os riscos que a empresa está correndo? Um dos indicadores principais para a gente utilizar nessa ferramenta chama CAC, o CAC médio, custo médio de cliente. É quanto eu estou pagando para cada cliente que eu faço orçamento. Nessa história aqui, eu estou pagando R$ 26 por cada cliente, por cada orçamento. Então é o seguinte, olha aqui os indicadores, os principais indicadores aqui de excelência.
Orçamentos, por exemplo. Quantos orçamentos? Esses valores aqui que estão em vermelho já foi dividido por 3. Se eu tenho 3 atendentes, então cada atendente tem que de 2.050, eu dividi 2.050 por 3. Então cada atendente tem que atender em média 683 atendimentos, tá? Então esses números aqui já foram divididos por 3. Então é o seguinte, a atendente número 1, ela conseguiu atender 685 clientes, ok? Vamos focar aqui na atendente número 1. Ela conseguiu fazer, ó, ela tinha uma meta de venda de 448, ela conseguiu fazer 450 vendas. Olha a taxa de conversão dela, 65,69, tá próximo do que a gente precisava, ótimo. Olha o ticket médio dela, a meta era de 81, ela conseguiu 82, ótimo, maravilha. Olha aqui, ó, venda de varejo, ela precisava vender 1.666, estabeleceu uma meta de varejo de R$5.000, e ela conseguiu, ótimo. Ela conseguiu também o upsell, que eu estabeleci uma meta de upsell de R$800, ela conseguiu vender, ela tinha que vender 266, ela conseguiu vender. E ela não podia ter nenhum atraso, ela teve um atraso. Então, essa ferramenta aqui, ela vai me dar, então, a comissão dela, que foi de R$370, que representa 1%, ó, 1% do que ela vendeu, R$37.000. E ela também ganhou um prêmio, porque ela atingiu todos os indicadores de excelência de R$740. Agora, para ela ganhar esse prêmio de R$740, não é simples. Porque existem dois indicadores muito importantes aqui, que não tem como abrir mão, que é meta individual de faturamento, de vendas, e rendimento. Aqui está o problema. Aqui está o segredo. Esse atendente rendeu para mim 51,86%. Como assim rendeu 51,86%? É o seguinte, o custo de cada cliente não é R$26. Ela atendeu 685 clientes. Então, 685 clientes vezes R$26 dá um custo de oportunidade. Eu gastei com essa atendente 17.810. Sabe quanto que ela me vendeu? Eu gastei R$17.000 e ela vendeu 37. Então, ela rendeu para mim 51,86%. Isso é muito importante, porque eu, baseado no meu financeiro, no meu plano de contas, para eu ter 10% de lucro, o rendimento do meu time de vendas precisa ser de 51%. Isso aqui é profundo. Eu fui lá no plano de contas agora, defini o rendimento de cada colaborador. O que eles precisam entregar para mim no final do mês. E por que esse indicador de rendimento e o indicador de venda individual é tão importante? Porque esse daqui, o primeiro, me garante fluxo de caixa, porque eu preciso de caixa. Uma empresa, ela quebra se não tiver caixa. E, em segundo lugar, uma empresa precisa de lucro. Eu preciso ter 10% de lucro para a empresa crescer. Então, o rendimento de cada membro do meu time de vendas tem que ser acima de 51%. Entenderam? Então, esse colaborador, além do prêmio de comissão, ainda ganhou o prêmio de indicadores. Além da comissão, ainda ganhou um prêmio. Se esse colaborador tivesse vendido, por exemplo, 35 mil, perdeu tudo. Não tem comissão, não tem prêmio, porque é um critério meu, tá? Você pode usar um critério seu diferenciado. Esse é o meu critério, ok? Vamos analisar, então, os outros. Vamos analisar, então, os outros atendentes. Então, esse aqui, atendente número 1, tá de parabéns. Ela conseguiu ótimos resultados, merece comissão, merece prêmio, porque ela, ó, me deu um rendimento de 51%. Depois vocês vão entender como que eu cheguei nesse valor, tá? É na tabelinha aqui de baixo, ok? Acabei de mostrar pra vocês. A atendente número 2 não bateu a meta. E olha só, ela atendeu aqui praticamente 680 clientes. Ela atendeu 680 clientes. Ela teve uma taxa de conversão ótima, maravilhosa. Ela teve uma taxa de conversão ótima. O ticket médio dela foi um pouquinho baixo. Nossa, por que será, hein? Mas olha também, ela ficou bem próximo também da meta individual. Ela merece comissão? Não, 0 de comissão. Por que ela merece 0 de comissão? Porque ela não atingiu a venda individual, meta de venda individual. Isso aqui é caixa, garantia de caixa. Não dá para abrir mão de caixa. Como foi o rendimento dela? O rendimento dela foi de 48%. Além de não ter batido caixa, ainda me gerou prejuízo, porque eu preciso de 51% e ela gerou 48% só de rendimento. Vamos dar uma olhada nos indicadores aqui? Dá uma olhadinha nos indicadores aqui da atendente número 2. A taxa de conversão dela tá ótima, acima até do que foi planejado, mas o ticket médio dela tá bem abaixo. Provavelmente essa foi a razão pela qual ela não conseguiu atingir sua meta de venda individual. Qual é o problema dessa atendente? Ela tá dando desconto demais. O ticket médio dela tá baixo. Quando eu dou muito desconto, o que acontece? Minha taxa de conversão melhora, mas só que eu tô vendendo mais com uma taxa de conversão melhor, só que eu não tô conseguindo faturamento e meu ticket médio tá muito baixo. Consequentemente, o meu rendimento, ó, 48%. Olha pra você ver. É péssimo o resultado. Então, a atendente número 2 precisa ser chamado para uma avaliação de desempenho, buscar, informar para ela, olha só, essa planilha tá dando para mim, ela tá pontuando aonde exatamente essa colaboradora, essa atendente número 2
tem problema, ela está dando muito desconto, porque a taxa de conversão dela tá boa. O número de atendentes dela está atendendo 680 atendentes, ela não ficou parada, ela correu atrás. Ela vendeu o que precisava vender, 450 vendas. Mas qual foi o problema dela? Muito desconto. Ela atendeu aqui o indicador de varejo, ela atendeu o indicador de upsell, ela não teve atraso nenhum, não tem comissão, não tem prêmio. Isso é uma condição também, você pode adaptar essa planilha para suas condições, mas essa é a condição que eu estabeleço para que uma farmácia de manipulação cresça. Você pode ser mais flexível, mas para ela crescer, ela precisa ter essas condições. Eu tenho que estimular o meu colaborador a entender que se ele render, se ele gerar lucro para a empresa, ele merece uma comissão e merece um prêmio. Porém, se o trabalho dele não for satisfatório, se não gerar lucro e caixa para a empresa, não tem como eu pagar comissão, não tem como eu pagar prêmio. Se ele não se enquadra nos valores da empresa, por exemplo, ele está lá, ó, só atrasando, atrasou 2 vezes, perdeu tudo. É cultura. Olha, atraso, ó, coloquei aqui, ó, 2 atrasos. A meta era 1, no máximo. Ele atrasou 2 vezes, perdeu tudo. Atrasou 1 vez, ganhou tudo. Então essa ferramenta, ela fortalece cultura. Ela mostra para você questões do financeiro. Ela faz teus colaboradores ter clareza porque eles precisam vender e atingir suas metas. Ela norteia os seus planos de ação para cada colaborador. Por exemplo, colaborador número 1. Número 2, o problema dele está em dar desconto. Vamos ver o colaborador número 3? Presta atenção no colaborador número 3, olha que maravilha. Foi o que mais vendeu. O colaborador que mais vendeu foi o colaborador número 3. Porém, foi o que menos deu rendimento. Ele rendeu só 38%, gente. Esse colaborador vendeu muito, mas me deu um prejuízo tremendo. E às vezes você acha que só porque um colaborador vende mais que os outros, trabalha mais que os outros, ele está gerando lucro para você. Sabe quando a empresa está crescendo, crescendo, crescendo e você não vê lucro? É porque você não está prestando atenção nestes indicadores que estão sendo mostrados nessa planilha. Olha que maluquice. Essa atendente aqui vendeu 38 mil. Ela é muito... Ela corre atrás do cliente, ela vai atrás do cliente, ela não é parada, ela é dinâmica. Ela atendeu 900 clientes. Merece um prêmio, né? Só que não. Ela atendeu 900 clientes, eu paguei esses 900. Na realidade, ela pegou esses 900 dos outros, porque dos 900, ela precisou atender 900 pessoas para vender 500. Ela até vendeu mais também que os outros. Só que olha a taxa de conversão dela, 55%, gente. Como ela tá correndo muito atrás de clientes, atendendo muitas pessoas, ela não tem tempo de qualidade no atendimento. E quando eu não tenho tempo de qualidade no atendimento, minha taxa de conversão é baixa. O ticket médio dela também, ó, ela tá dando muito desconto. Baixou para 76, precisava ser 81. Ela tá dando muito desconto. Como ela tá dando muito desconto, junto com uma baixa taxa de conversão, o rendimento dela foi 38%. Precisava ser 51. Essa colaboradora literalmente me deu prejuízo, porque eu paguei 23 mil reais pelos clientes dela. E esses 900 clientes dela converteu apenas 38 mil reais. Então o rendimento dela foi de 38%. Olha só, o único benefício que eu tive nesse cenário, nesse resultado, foi caixa. Porque graças a Deus, eu vou ter 108 mil reais e 500, ó, bati a meta, ó. Vou ter 108 mil aqui, tá? Vou ter 108 mil reais e 500 centavos aqui nesse caixa. Eu bati a meta de faturamento. Eu vou ter caixa para pagar as contas no mês que vem. Mas eu não vou ter lucro. Por que eu não vou ter lucro? Dá uma olhadinha aqui. Essa aqui é uma análise de resultado do seu setor comercial. Gente, eu tive um faturamento de 108 mil. Tá aqui o faturamento, 108 mil. O custo de oportunidade, quanto que eu gastei por esses clientes? Levando em consideração que meu custo por cliente é 26 reais. Eu gastei 58 mil reais. Se você tá com dúvida de como eu calcular o CAC, ó, tem outro vídeo explicando como que eu chego nesse valor, tá? Então, o custo de oportunidade foi de 58 mil reais. Teve um rendimento apenas de 49,6. Olha só, qual que é o rendimento que eu tive? 45%. O que eu preciso? Eu preciso de 51. Eu preciso de 51% de rendimento, 51% de rendimento para eu ter 10% de lucro. Olha o que aconteceu. O rendimento, meu rendimento é de 45% só. Eu preciso de 51% para ter 10% de lucro. Eu levo em consideração também aqui outras coisas, como custo variável. O custo variável de uma farmácia de manipulação gira em torno de 20%, então já estou extrapolando aqui os valores só para vocês entenderem. Então, custo variável, 21 reais, 21 mil, impostos em torno de 11%, Prolabore em torno de 10% de Prolabore. Isso me dá um lucro líquido então de 5 mil reais, que é só 4,72%. Só que eu tinha planejado um lucro de 10%. A meta da minha empresa é ter um lucro de 10%. Ela precisa faturar, mas ela precisa lucrar. Faturamento é métrica de vaidade. O que faz uma empresa ser sólida é ter caixa e lucro, os dois juntos. Não adianta só ter caixa, só ter faturamento se não tiver lucro. Então, eu tenho que olhar em todos os indicadores. Então, esse cenário aqui foi um cenário ruim referente a lucro, a rendimento, tá? Uma coisa muito importante, a gente trabalha muito taxa de conversão, a gente trabalha muito ticket médio, só que esses indicadores, se você analisar eles individualmente, você vai tirar conclusões erradas. Porém, nessa planilha, você está fazendo uma avaliação de rendimento, que é seu lucro. Você está fazendo uma avaliação dos indicadores, onde você vai criar planos de ação para corrigir cada um desses indicadores.
você está fazendo uma avaliação individual de cada atendente que compõe seu time de vendas, você está fazendo uma avaliação cultural, você está fazendo uma avaliação de comprometimento do seu time de vendas. Olha quanta avaliação você está fazendo com uma ferramenta dessa. Vamos para o outro cenário rapidinho, apesar do vídeo vai ficar longo, mas eu tenho que aproveitar. A meta é vender 36. Vamos lá ver o que vai acontecer. A primeira aqui vendeu então 34 mil, a segunda vendeu também 34 mil, a terceira também vendeu 35 mil. Ixi, não batemos a meta, ficou 103. Ninguém ganha nem comissão nem prêmio. Por quê? Porque olha só, gente, se eu estabeleço uma meta de 108, se eu tenho uma meta de 108, é porque eu tenho custos referentes a essa meta. Já existem os custos, eu preciso pagar. Então, eu vou ter um caixa de 103, mas eu tenho que pagar muita coisa. Então, eu não tenho caixa. Por isso, a meta individual de cada atendente precisa ser batida, porque senão vai faltar fluxo de caixa. Vamos supor que elas tiveram aqui um ótimo desempenho. Olha lá, 680, vamos pôr aqui 680 e 680, tá? Tiveram um ótimo desempenho. Essa aqui vendeu 450, 450. Vamos falar assim, vamos supor aqui assim. Só para vocês darem uma avaliada aqui no cenário, tá? Tô fazendo uma avaliação agora de cenário. Nós não conseguimos caixa, vamos ter problema de fluxo de caixa no mês que vem. Então, não tem como pagar nem comissão nem prêmio. Mas olha só, o indicador de rendimento. Gente, nós tivemos um ótimo rendimento. A média de rendimento foi de 52%. Quer dizer, nesse exercício, o exercício desse mês, que suponhamos aqui, fosse uma meta aqui de 108, mas nós atingimos 103, esse exercício aqui, desse mês, foi um exercício assim de muito lucro, porém sem caixa. Tá vendo como é importante você avaliar vários indicadores ao mesmo tempo? Não avaliar só um indicador? Não avaliar só lucro, porque não adianta nada eu ter lucro numa operação, num resultado, né? Sendo que eu não vou ter caixa, porque eu vendi menos. Porque vender menos, gente, se vocês querem ter lucro maior em porcentagem, é só vender menos. Só que você tem conta já para pagar. Por isso é tão importante isso aqui, ó. Fluxo de caixa, você tem garantia de fluxo de caixa. Você pode ter um bom rendimento, mas também precisa ter caixa. Tem que analisar todos os indicadores mais importantes são esses: meta individual, rendimento, taxa de conversão, ticket médio, são os indicadores principais da tua empresa. Outro indicador muito importante, CAC, custo de aquisição de cada cliente. Presta atenção nesse resultado. Nós tivemos então aqui um rendimento de 52%, certo? Tivemos um rendimento de 52%. Se a gente cria algumas ações e vai lá e consegue abaixar o CAC para R$25, sabe? Olha para quanto vai o rendimento. O rendimento vai para 54%, o seu lucro passa para 13%. O lucro passa para 13%. É uma empresa extremamente rentável. Rentável, mas ó, tá sem caixa. Não tem dinheiro para pagar as contas, tá? Certo? Mas isso aqui, mas o importante é você ter noção que se eu posso exercer uma ação, eu posso ter uma ação para baixar o custo de aquisição de cliente, e se eu conseguir abaixar em R$1 o custo de aquisição de cliente, isso vai aumentar mais de 1% o meu rendimento. Quantos indicadores são vistos nessa ferramenta? Então, se gostou desse conteúdo, pelo amor de Deus, né, gente? Curte, compartilha, tá bom? E eu falei, é conteúdo denso. É conteúdo que a gente está falando de gestão. É conteúdo que a gente está falando, levando em consideração a cultura da empresa. A gente está levando muito em consideração o financeiro. Eu não posso estabelecer uma meta sem olhar o financeiro, sem olhar o operacional, sem olhar a cultura, sem olhar a estratégia. Eu não posso só estabelecer uma meta, só criar planos de ação, se eu não considerar a empresa como um sistema complexo ligado um ao outro. Eu não posso querer estabelecer uma meta olhando só para um indicador de faturamento, ou só um indicador de ticket médio, ou taxa de conversão. Não vai gerar resultados, análises concretas. Eu não vou saber os planos de ação, eu posso gerar planos de ação que não vão gerar resultado, porque eu estou olhando o problema errado. E essa ferramenta vai mostrar tudo isso para mim. Essa ferramenta, ela facilita a interpretação dos números que eu tenho, ok? Então, de novo, curte, compartilha e vai lá e pega o e-book, estuda o e-book. Até mais!